graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua presença para louvar e adorar o seu santo nome. Eu queria convidar, com a permissão do nosso pastor, toda a igreja para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, um texto bastante conhecido entre nós. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus, como que também ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, pela confiança e nos permitir estar aqui cooperando no Templo Central. Deus abençoe nosso pastor, nossa irmã Iraci, toda a igreja aqui no Templo Central, nosso pastor Josué, muito obrigado, pastor. Agradecendo ao Senhor, agradeço a todos os companheiros que aqui estão na retaguarda. Capítulo 15 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, nós vamos ler a partir do versículo 17. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e lhe beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Quem diz amém? Amém. Podei tomar os vossos assentos, com a permissão do nosso pastor. Querida igreja do Senhor, o texto que nós lemos é um texto bastante conhecido de todos nós, a parábola do filho pródigo. Esta parábola escrita no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, é conceituada uma das mais belas parábolas de todo o Novo Testamento. Alguns estudiosos chamam a parábola do filho pródigo de o Evangelho dentro do Evangelho. Esta mensagem expressa por Jesus é uma das mais lindas, emocionantes que a gente vê em todo o Novo Testamento, dentro das parábolas que Jesus contou enquanto estava aqui na terra. O contexto em que Jesus conta esta parábola, os irmãos sabem que foi um contexto onde Jesus estava junto de publicanos e pecadores, e os fariseus, observando que Jesus estava perto de pecadores e publicanos, começaram a repudiar e a murmurar contra Jesus, dizendo que ele, além de receber estas pessoas, Jesus comia, parava para comer com elas. Então, o contexto em que Jesus está contando esta parábola é um contexto de repúdio da parte dos fariseus para com Jesus,
porque Jesus recebia os publicanos e para os fariseus, os publicanos não mereciam esta atenção. E quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos da época. Eram pessoas que serviam o governo romano e ajudavam na colheita de impostos, enriquecendo o governo humano, e por isso os judeus não gostavam, não se sentiam bem. E é necessário falar que no âmbito em que Jesus estava e na cultura que Jesus estava, sentar na mesa não era simplesmente parar para comer com alguém. Sentar na mesa era fazer uma aliança. Quando o judeu sentava na mesa com outra pessoa, ele estava fazendo uma aliança com aquela pessoa. Não era comum eles se sentarem com pecadores, pois os pecadores da época eram pessoas que viviam infringindo a lei, e para eles era coisa imunda estar perto ou sentado se alimentando com este tipo de pessoa. Então a parábola do filho pródigo, ela vem seguida de mais duas parábolas, um conjunto de 3 parábolas. O versículo 1 do capítulo 15, veja na sua Bíblia, por favor, vai dizer que quando chegava-se todos a ele, a Jesus, os publicanos e pecadores, chegava para o ouvir. Porque enquanto Jesus estava transmitindo a palavra, pregando, ensinando, enquanto as sinagogas estavam ficando vazias de pessoas que não estavam mais aguentando escutar os ensinamentos falsos dos fariseus, dos escribas, não estavam mais sendo atrativo, a mensagem de Jesus agora era atrativa, e aonde Jesus parava para pregar, todo mundo ia ouvir, porque Jesus tinha palavras de vida eterna. É tão provável que mesmo com discursos duros que Jesus dava, chegou um momento que pessoas começaram a sair, e mesmo diante de um discurso tão duro, Jesus pergunta aos discípulos se eles também não iam embora, e foi um deles que disse assim: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? As palavras de Jesus atraía, enquanto as palavras dos fariseus escanteava aquele tipo de pessoa. Enquanto Jesus abraçava os pecadores e publicanos, dando-lhes a eles os ensinamentos do verdadeiro evangelho, e os fariseus rejeitavam estas pessoas, não queriam chegar perto. E é tão provável que o versículo 12 vai dizer: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus eram tão santos, aparentemente, entre aspas, que se ele tivesse em um lugar e chegasse um publicano ou um pecador, ele se retirava. Os fariseus, eles eram conhecidos como os criadores da sinagoga. Foram eles que criaram a sinagoga, e eles perseguiam a Jesus incansavelmente. Eles não paravam de procurar ocasião contra Jesus. Aí é que Jesus começa a contar esta parábola. O verso 3 diz: e ele lhe disse, ou melhor, e ele propôs esta parábola, dizendo, e as parábolas que Jesus contava eram fatos que Jesus narrava para trazer um ensinamento. As parábolas eram um método de linguagem que se usava no Antigo Oriente para se trazer ensinamentos, verdades. Jesus pegava episódios ou exemplos, ilustrações, contava as suas parábolas, e dentro dela, direcionada às pessoas, e já existia a direção certa. Quando Jesus contava uma parábola, dentro dela possuía verdades, ensinamentos, princípios que Jesus queria ensinar a quem estava ouvindo. Pois bem, quando Jesus começa a parábola, ele começa falando sobre a parábola da ovelha perdida. Veja na sua Bíblia, no capítulo de número 15, no versículo de número 4, diz: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99,
e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, feliz. E chegando em casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Jesus estava trazendo uma verdade e uns ensinamentos àqueles fariseus que não aceitavam ver Jesus com os pecadores e publicanos, até porque não era a primeira vez que Jesus estava com esse tipo de pessoa. Se você observar na sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo de número 2, veja na sua Bíblia, por favor, Marcos capítulo 2, versículo de número 13 por diante, diz: e tornou sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e eles o ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, assentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Verso 17 diz: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus já estava dando o ensinamento aos fariseus desde este momento. Não era a primeira vez que Jesus estava querendo ensinar isto aos publicanos, ou melhor, aos fariseus e aos escribas. Em Lucas capítulo de número 19, se você ver também, o versículo 10 vai dizer assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus estava ali para dar o verdadeiro sentido da vida àqueles pecadores e publicanos excluídos pela religiosidade dos fariseus. Quando Jesus conta que a ovelha se perdeu, é necessário a gente entender que o pastor de ovelha, aqui nesta cultura, não era uma função tão elevada, tão apreciada, porém o serviço era algo muito digno. Para o pastor de ovelha era uma grande responsabilidade manter o seu rebanho em cuidado. Era uma vergonha para o pastor de ovelha a fama de um pastor descuidado, um pastor desatento. Era uma vergonha quando um pastor perdia uma ovelha, até porque a ovelha é um dos animais mais indefesos quando está sozinha. Para os irmãos terem uma noção, a ovelha, ela é um animal que não enxerga direito, ela não se sente bem só. Quando ela está só, ela se sente insegura e entra em desespero. E a ovelha, ela não tem o senso comum da direção. Ela precisa de alguém para ir lhe guiando, ela precisa de alguém para ir dizendo o caminho. Aí vem Jesus e compara a gente com uma ovelha, e muitas vezes a gente não sabe para onde é o caminho. Aí Jesus vem na sua palavra e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Quem está dentro deste caminho aqui nesta noite e pode glorificar a Deus? Foi o bom pastor que lhe chamou e lhe trouxe para dentro do rebanho e lhe deu o direcionamento. Pois bem, esta ovelha, ela se perde por uma falta de cuidado, e até mesmo dela mesma, pois ela se desvirtuou, se desgarrou do rebanho. Mas quando o pastor percebe que está faltando uma ovelha, aí a Bíblia diz, através da parábola, que o pastor deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela ovelha perdida, porque para o pastor de ovelha, aquela ovelha que se perdeu tinha o mesmo valor das outras 99 que ficaram. E aqui a gente vê a grandeza de Deus em olhar para nós no mesmo nível. Aqui
aqui nenhum vale mais do que o outro. Cada um aqui tem o mesmo valor. E o valor que ele vê quando olha para nós é o valor do sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado na cruz do Calvário. Cada um de nós temos este mesmo valor. E o pastor de ovelha, ele vai em busca da que está perdida, e ele só para quando acha aquela ovelha perdida. E a Bíblia diz que ele se alegra quando acha, coloca a ovelha entre os seus ombros e carrega a ovelha e traz de volta para o rebanho, traz de volta para o aprisco. Perceba-se que a ovelha, as outras ovelhas não tinham percebido que a ovelha tinha se desgarrado, até porque na ilustração e na parábola a gente entende de forma literal que a ovelha não tem sentimento para parar e pensar, cadê a outra? Mas o pastor que cuida das ovelhas, ele sentiu a falta daquela ovelha que saiu do rebanho. Jesus, ele vai atrás de cada ovelha sua. É por isso que estamos aqui, porque um dia estávamos desgarrados lá fora, mas Jesus, como um bom pastor, foi lá neste mundo, colocou a gente em seus ombros e trouxe de volta para o rebanho. É por isso que a gente está aqui dando glória para ele nesta noite. O texto diz que quando ele chega em casa, versículo de número 6, convoca os amigos para se alegrar, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Logo em seguida, Jesus dá um ensinamento aos fariseus, dizendo: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, a comparação da parábola aqui era: esta ovelha perdida simbolizava os pecadores e publicanos, quanto as 99 justas, aparentemente falando, representava os fariseus e escribas e doutores da lei, que achavam que eram justos pelas suas próprias obras. Mas nada que a gente venha fazer com as nossas mãos nos traz justiça, porque a única justiça que nos justifica é a justiça de Deus. Quantos foram alcançados pela justificação aqui nesta noite? Jesus diz aos escribas e fariseus esta verdade, e continua a parábola, e agora entra na segunda parábola, que é a da dracma perdida. Observe você no versículo de número 8 do capítulo 15, vai dizer: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa em busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Segundo o Isber, ele diz que a dracma era um utensílio usado por uma jovem judia quando se casava. Quando a moça judia se casava, o Isber diz que ela usava uma espécie de diadema, e neste diadema possuía 10 dracmas, moeda de prata. A dracma era uma moeda de prata, um talento ou um dote. E quando esta moça usava este diadema com estas dracmas, indicava que ela era casada, que ela tinha um compromisso. Era uma espécie de aliança dos judeus. Ela usava aquilo indicando o seu compromisso com o seu esposo. Era uma vergonha para uma judia perder uma dessas dracmas, porque quando ela chegasse, a dracma, o diadema, estaria incompleto. Era uma vergonha para ela, era motivo até de ser repudiada pelo marido. É por isso que aquela mulher da parábola, ela acende a candeia e vai procurar em busca daquela dracma. Por quê? Porque aquela dracma, ela representava muito para aquela mulher. Ela tinha um valor muito grande para aquela mulher. As casas na Palestina antiga era muito escura, até porque não possuía eletricidade. Ela teve que acender a candeia, teve que procurar, e saiu varrendo a casa, tirando a sujeira, e começou a procurar
lá até achar aquela dracma. E a parábola diz que ela também se alegra. Por quê? Porque crente, irmãos, que tem o amor de Deus na vida, ele se alegra quando aquele que é perdido é achado novamente. Aquele que tem convicção do amor de Deus na vida, ele se alegra quando vê alguém que estava perdido sendo achado por Jesus novamente. Aquela dracma para alguém poderia não representar muita coisa, mas para aquela mulher representava muito. Eu quero dizer nesta noite para alguém que chegou aqui, talvez alguém da sua família que se encontra perdido, sem Deus, sem paz e sem salvação. Para alguém ele não vale nada, mas Jesus está dizendo: para mim ele vale muita coisa, porque quem morreu na cruz foi Jesus, e ele ainda vai em busca da dracma perdida. Olha para quem está do teu lado e me ajude a pregar, por favor, e diga para ele se você pode e gosta. Se você não gosta, não faça, mas se você pode e gosta, olhe para quem está do seu lado, me ajude a pregar e diga para ele assim: Jesus não desiste dos perdidos. Diga para ele assim: na tua casa Jesus vai entrar e vai procurar quem está perdido até achar. Haverá salvação de Deus na tua família. Eu profetizo em nome de Jesus. Jesus não desiste. Enquanto alguém olha, escanteia, despreza, Jesus vai com todo carinho, vai em busca. E Jesus não desiste na primeira cara feia. Aleluia. Jesus não desiste no primeiro empecilho. Jesus não desiste. Lembra com você quantos não você deu para Jesus? Quantos convites você rejeitou? Quantos apelos você disse hoje não? Mas Jesus disse: eu quero você. Eu quero você, oh glória. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite. Só é agradecido com Deus quem foi alcançado e abraçado por este amor. A mulher varreu, achou, ao ponto de chamar as suas amigas e vizinhas para se alegrar com ela. Outro ensinamento Jesus dá. Jesus diz aos escribas e fariseus: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Observe que agora o cenário muda. Jesus usou a figura de um pastor de ovelha. Jesus usou a figura de uma ovelha. Jesus usou a figura de uma mulher e a figura de uma dracma. Uma era um animal e a outra figura era um objeto. Agora Jesus sai de um animal e um objeto e vai para uma história onde envolve pessoas. É interessante que aqui na parábola do filho pródigo, nós vemos Jesus dizer assim: e disse, verso 11, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: dá-me parte da fazenda ou da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a herança ou a fazenda. A palavra pródigo significa aquele que esbanja, aquele que gasta, aquele que dissipa, aquele que desperdiça. O filho mais novo, quando pede, eu separei aqui, fiz algumas anotações. As atitudes do filho mais novo: a primeira, ele pediu ao pai a sua parte da herança. Observação, ele pediu ao pai a herança, o pai ainda estando vivo. Isso no Oriente era uma aberração. Por quê? Porque a herança só podia ser dividida quando o pai morresse. Segundo o costume, o filho mais velho ficava com a maior parte da herança e a outra parte dava para o mais novo. Quando um filho chegava para o pai
e pedia a herança ao pai, mesmo ele em vida. O Isber diz que ele estava dizendo assim: para mim, o senhor já está morto. Ele estava sepultando o pai, mesmo em vida, no seu coração, dizendo: eu quero a minha herança, o senhor para mim já morreu. Veja a atitude deste menino. Depois que ele pede ao pai a herança, eu vejo aqui a grandeza de Deus em explicar a figura deste pai amoroso, porque o pai poderia negar, porque ele ainda estava em vida, mas o pai não fez questão. O pai deu a herança. É tão provável que quando o pai deu a herança, o menino ou o filho mais novo ainda fica dentro da casa por alguns dias. Veja na sua Bíblia, por favor, versículo de número 13. E poucos dias depois, ou seja, ele ainda ficou ali por um intervalo de dias, só que o ambiente já não estava mais agradável a ele. Ele não estava se sentindo mais bem dentro daquela casa. Também era desconfortável olhar para o pai, aquele a quem você repudiou, dizendo: para mim o senhor já morreu. E a omissão, o silêncio do filho mais velho, que também não se meteu e não falou nada. Não existia mais diálogo naquela casa. O moço disse assim: eu vou pegar tudo que eu tenho e vou para uma terra distante. Observe no versículo de número 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra distante e longínqua, e desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Ele começou a viver uma vida sem freio, sem limite, gastou tudo o que possuía. E quando ele perde tudo, ele vai atrás de um emprego. E sabe o que é que oferecem àquele moço? O trabalho de apacentar porcos. Este moço estava vivendo agora aquilo que ele pensava, ou melhor, ele estava vivendo o que ele não pensava que ia viver. Porque quando ele pega toda a sua herança e vai para uma terra distante, ele começa a gastar demasiadamente, de modo que começa a acabar. Porque da onde se tira e não coloca, se acaba. E este moço, quando começou a perder tudo, entrou um vazio dentro da vida deste moço. E eu anotei aqui os vazios na vida do filho pródigo. A primeira coisa que este moço esvaziou foi o seu coração e o seu amor que tinha, o respeito, a consideração que ele tinha para o pai. Quando ele pede a herança, ele se esvazia de todo sentimento. O segundo vazio é a sua mente. Ele se esvazia da mente. E a mente vazia, já dizem por aí que é a oficina do diabo. Ele se esvazia do seu caráter, deixando para trás todo o ensinamento, toda a educação que o seu pai lhe havia dado, para viver uma vida de pecado, de imoralidade e de mentira. Observe que o vazio só vai crescendo quando a gente se distancia da casa do pai. A vida completa que a gente tinha, a plenitude de Deus que havia em nós, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, quando a gente sai da presença da casa do Pai, aí o vazio começa a crescer. De modo que ele esvaziou-se do seu caráter, da sua moral, do seu padrão, e vai caindo. Terceiro vazio, esvaziou a herança, os bens que possuía, gastando tudo, esvaziou os bolsos, ficando na miséria, diz o versículo 14, passando necessidade. Depois ele esvaziou a mesa cheia que tinha. Ele possuía amigos, gastou dinheiro com meretrizes, com mulheres. Mas quando o dinheiro acabou, ele procurou um amigo e não tinha, porque até comida ele ia pedir e ninguém dava. Esta é a situação de alguém que se distancia da casa do Pai. O diabo promete uma vida boa, mas é ilusão. Quando você se depara com a realidade, você vai ver que é uma vida de vazio. Mas a parábola continua. A parábola poderia parar por aqui,
Mas Jesus continua. Aleluia. A parábola não tem um ponto final aqui. A parábola continua. O que é que o senhor está querendo dizer, meu presbítero? É que não vai terminar do jeito que está. Tem alguém que está entendendo isso aqui? A vida de alguém não vai se acabar do jeito que está. Deus tem um recomeço para alguém. Oh glória. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Quando este moço perdeu tudo, perdeu dinheiro, perdeu amigos, perdeu família, perdeu nome, moral, prestígio, ele lembrou que havia lhe restado uma coisa. Aleluia. Ele lembrou que lhe restou uma coisa. Diga aí para quem está do seu lado assim. Diga para quem está do seu lado, por favor. Diga: o filho pródigo perdeu tudo. Diga para ele, pô, diga mais forte assim: o filho pródigo perdeu tudo. Mas diga a ele assim: sobrou uma coisa. O caminho de volta, o caminho de casa. Ele perdeu dinheiro, eita glória. Ele perdeu dinheiro, perdeu tudo, mas não perdeu o caminho de volta. O caminho está aberto. O caminho está aberto. Você pode até ter perdido tudo, mas Jesus te diz: o caminho você não perdeu. E quem é o caminho, meu presbítero? O caminho é Ele. O caminho é Ele. O caminho é Ele. Só quem acredita neste caminho verdadeiro, levante a mão e glorifique a Jesus, o verdadeiro caminho. Perdeu tudo. Esvaziou-se de tudo. A fome bateu naquela cidade. No mesmo período em que o moço ficou pobre, necessitado. Mas o versículo 17 diz assim: e tornando em si. Aleluia. Observe que o pecado tira o homem de si. Este homem perdeu a direção. Este homem perdeu o foco. O pecado lhe promoveu tanta alegria passageira que ele perdeu o controle. Mas a Bíblia diz: e voltando em si, e caindo em si. Ele estava lá apacentando porcos. Para um judeu era vergonha, até porque porco era um animal imundo para o judeu. E apacentar ovelhas já era algo insignificante, imagina porcos. Depois que esvaziou a mesa, esvaziou até o estômago, porque ele teve desejo de comer as bolotas que os porcos comiam. O homem estava no verdadeiro vazio quando disse assim: meu pai ainda está vivo. Ele é baraçoré. Meu pai está vivo. Esta é a alegria da igreja, irmãos. A gente só está aqui porque o nosso pai está vivo. Eita. Será que você poderia glorificar a Deus por isso ou você não entendeu? Vou dizer de novo. Você só está aqui porque o teu pai está vivo. O teu Redentor vive. É Jesus, o nosso Pai celestial. É o nosso Pai verdadeiro. E Ele estará aqui nesta noite de braços abertos para restaurar a vida de alguém. Este moço disse: levantar-me-ei. Caindo em si. No versículo 17 ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai não têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Observe você no versículo 17, que ele cai em si e vê a situação onde ele se encontra. Quando eu identifico a minha realidade e tenho coragem de encará-la, por mais feia que ela seja, eu encontro o verdadeiro caminho para ser restaurado por Deus.
Sabe por que tem muita gente que não está provando da restauração de Deus na vida? Sabe por que tem muita gente que não prova desta restauração? Eu anotei aqui, é porque não tem coragem de reconhecer o estado em que se encontra. Muita gente com orgulho besta, com a soberba, com a prepotência, não consegue enxergar a situação que está e não prova da restauração de Deus na vida. Para ser restaurado, precisamos cair em si. Tem muita gente que precisa do perdão de Deus, mas não quer aceitar a condição em que está. Sabe por quê? Porque ele sabe que está mal, mas pousa de que está bem. É uma vida de aparência. Pessoas que sabem que não estão bem, mas vivem pousando, achando que estão bem. É uma vida de mentira. Mas para quem vive numa vida de mentira, para quem está perdido, Jesus disse: eu sou o caminho. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Mas para quem está numa vida de mentira, ele diz: eu sou o caminho e sou verdade. Eu sou verdade. Oh glória, teve alguém que entendeu. Jesus está dizendo nesta noite: eu sou verdade. E quando a verdade chega, a mentira vai embora. E quando a verdade chega, a mentira não prevalece. Por quê? Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este moço precisava cair em si como caiu. O conselho que eu dou é: não morra no seu orgulho, não morra na sua prepotência, não morra na soberba de achar que está tudo bem, porque não está. Você não vive bem sem Jesus na sua vida. Você pode até ir mais um pouquinho à frente, um pouquinho adiante, mas você não vai muito longe. Esse moço foi, andou, mas chegou um momento que ele não poderia ir mais. Ele teve que voltar. E quando ele volta, ele já volta com o seu discurso preparado. E qual é o discurso deste moço? Ele já vai dizendo: quando eu chegar lá, eu vou dizer ao meu pai: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele só queria voltar para ser ao menos um trabalhador, um jornaleiro da casa do pai. Mas não sabia ele que enquanto ele estava pensando em ir, o pai estava pensando em recebê-lo. Oh, aleluia. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus melhor. Se você não der glória a Deus com isso aqui, você não dá glória a Deus com mais nada. Se você não adorar com isso aqui, você não adora com mais nada. Enquanto o pródigo pensava em voltar, o pai já estava pensando em recebê-lo de braços abertos. Oh, que amor incalculável! Este amor não tem medida. A figura deste pai representa a Deus, que nos ama, que nos abraça, que nos perdoa, e que seu amor é incondicional. Seu amor não tem limite. É como diz aquele hino ousado: amor de Deus. Aleluia, eu estou sentindo este amor nos envolvendo aqui nesta noite. Só sai daqui jubiloso e alegre com Jesus quem já provou deste amor. Quem veio para cá, irmão, só para passar tempo, para marcar mais um culto, para cumprir mais uma tabela, vai voltar para casa do mesmo jeito que entrou. Mas quem veio para cá dizendo: Jesus, muito obrigado por este amor, eu não merecia, mas tu me amou primeiro, vai sair daqui alegre, feliz com Jesus. Ele nos amou de uma tal maneira que diz João 3,16, que Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça,
mas têm a vida eterna. Romanos diz, no capítulo de número 5, abre a sua Bíblia, por favor. Capítulo 5 de Romanos, já vou encaminhando para o fim. Versículo 6, está escrito: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto é o maior amor. É a maior explicação do amor de Deus, porque Ele não morreu quando a gente já estava justo, ou quando éramos justos. Ele morreu quando éramos ímpios, ainda pecadores. Ele olhou para você cheio de mancha, cheio de pecado, com a lepra do pecado cobrindo a tua vida. Ele olhou para você e disse: eu amo você, eu quero restaurar você, eu quero libertar você. O amor de Deus te alcançou nestas condições. Quando este moço voltou para casa, ele voltou, quem sabe, sujo, com fome, fedendo, com trapos velhos. E quando o pai lhe vê de longe, porque antes dele ver o pai já lhe viu. Entendeu isso aqui ou não entendeu? Antes do filho ver o pai já tinha visto o filho. Eita glória! Antes do filho ver o pai já estava vendo o filho de longe. Ele está te vendo. Segura aí na mão de quem está do teu lado, se alegre. Diga para ele assim: se alegre, o pai está lhe vendo. Não, diga para o outro que está do outro lado agora, diga a ele: se alegre, o pai já te viu de longe e está dizendo: eu estou indo ao teu encontro com paz, alegria, perdão, amor. Ele te viu. É minha casa. Ele viu você primeiro e ele correu. Diz alguns estudiosos que não era normal ver um senhor, um homem, correndo no Oriente. Eles eram tão éticos, tão religiosos, que nem sair correndo em meio da rua eles faziam isso. Ele quebrou o protocolo e saiu correndo, não quis saber, se agarrou no pescoço do moço e começou a beijar o moço. Segundo a lei, a vergonha que o moço fez a família abraçar era para ele ser apedrejado. Mas quem ia apedrejar o moço se o moço estava coberto pelo abraço do pai? Ai, irmão, se o diabo pudesse, já tinha destruído a tua vida, já tinha destruído você. Mas sabe por que ele não destrói? Porque o abraço, as mãos de Deus, quem crê, quem crê, o abraço de Deus te cobriu. Eba, cala só. Se eu fosse você, eu adorava Ele, porque você está seguro, você está amparado, você está protegido. Eu já estou vendo gente chorando, eu já estou vendo gente falando em línguas estranhas. É o amor de Deus restaurando, é o amor de Deus abraçando, é o amor de Deus que acolhe. O pai abraçou, beijou, aleluia, e disse aos seus servos: trazei o melhor vestido, porque para os nossos trapos de imundícia Jesus tem uma nova roupagem. Para quem vive os trapos da mentira, Jesus tem um traje da verdade. Ele nos dá veste nova. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Ele vai revestir esta igreja de vestes novas, de vestes brancas. Naquele grande dia, alguém vai ver você com as vestes brancas, resplandecentes. E estas vestes foi Jesus que lhe deu.
vestes novas, corpo novo. Isso fala de uma restauração futura. Quando ele pega o anel e bota no dedo do filho, sabe o que é que ele estava dizendo? Eu não vou lhe receber como empregado, porque o anel era símbolo da filiação. Observe que na casa do pai ele tinha comida, bebida, veste, anel, alpacas. Foge, leva tudo, gasta tudo, volta sem nada. Mas na casa do pai continua tendo as mesmas coisas, os mesmos benefícios. O pai disse: o vestido está guardado, o anel está guardado, e as alparcas nos pés, meu presbítero, é porque naquela cultura os empregados e escravos andavam descalços. Era assim que identificavam um escravo. Para pedir a alguém assim: pegue isso, olhava para os pés. Aí olhava que nos pés não tinha sandália e dizia: faça isso. Mas quando tinha sandália, mesmo que não conhecesse, era sinal que era membro da família. O pai disse: traga as alparcas, traga as alparcas, traga as alparcas, traga as sandálias. Tem alguém sentindo Jesus aqui? Tem alguém sentindo Jesus? Ele diz: trazei o bezerro cevado. Oh glória! O bezerro já estava sendo preparado pelo pai para uma ocasião. O pastor vai em busca da ovelha, a mulher vai em busca da dracma, mas o pai não vai em busca do filho. Por quê, pregador? Para indicar o respeito de Deus com livre-arbítrio. Ele espera que você reconheça a sua situação e volte para a casa do pai. Ele não vai lhe obrigar. Você que tem que cair em si. Mas o que foi que levou o moço a cair em si? Ele lembrou do amor do pai. Ele disse: na casa do pai eu era amparado, na casa do pai eu tinha privilégios, na casa do pai eu tinha comida, alimento. Olha onde eu estou, no chiqueiro de porcos. O pai começou a fazer festa e disse aos servos, disse aos empregados, disse: alegrai-vos comigo. Por que? Alguém perguntou. Ele disse: porque o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Eu disse que para um jovem perdido, Jesus diz: eu sou o caminho. Eu disse que para um jovem vivendo a vida de mentira, Jesus disse: eu sou a verdade. E para um jovem morto, meu pastor, Jesus disse: eu sou a vida. Eu sou a vida. Dá para dizer isso aí para quem está do teu lado ou está difícil? Diga para ele assim: Jesus é vida. Não, irmão, pelo amor de Deus, diga mais forte: Jesus é vida. Jesus é vida na tua casa. Jesus é vida na tua parentela. Levanta a mão para receber uma palavra profética. Jesus vai entrar com vida. Leva vida. A morte está batendo em retirada. Jesus é vida. Jesus é vida. Jesus é vida. Eu quero perguntar nesta noite. Aleluia. Emanasui teplemi comanui kemia. Oh glória. Eba, cala, sébia. Jesus está presente no ambiente. E Ele está dizendo para alguém nesta noite: eu sou vida. O diabo jurou que ia matar, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus está dizendo: na tua casa, nesta noite, eu estou colocando sangue na porta. E o sangue na porta é sinal de vida. Tem vida aí? Tem vida na galeria? Tem vida? Tem vida, vida. O pai, oh glória, eu estou sentindo a graça de Deus aqui.
Jesus está falando com alguém aqui nesta noite. Eu não sei porquê, mas meu coração está ardendo nesta palavra. Para alguém perdido, Ele é o caminho. Para alguém numa vida de mentira, Ele é verdade. Mas para alguém que estava morto espiritualmente, Ele está dizendo: eu sou vida, eu sou vida, eu sou vida, sou vida. Palavra que arde. Quando o filho mais velho chegou em casa do campo, disse: o que é que está acontecendo aí? Disse: é teu pai que está se alegrando. Versículo 27. E disse-lhe: veio teu irmão e teu pai matou bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai para fora, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos e nunca transgredi o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Olha o versículo 30, e diz assim: vindo porém este teu filho. O irmão mais velho nem considerava o outro como irmão. Enquanto o empregado disse: o teu irmão chegou e teu pai se alegrou, o próprio irmão disse: este teu filho chegou e tu matou um bezerro e estás festejando. O irmão mais velho era tão equilibrado moralmente falando, entre aspas, mas não sabia ele que ele estava perdido dentro de casa. Porque o outro se perdeu fora, mas ele estava perdido dentro. O pai disse: tudo que é meu é seu, nunca lhe privei de nada. Tem gente que faz o que é certo só para condenar quem faz o errado. Mas Jesus está dizendo nesta noite: há restauração para todos aqueles que precisam e reconhece que precisa dele. Quantos aqui precisam de Jesus? Quantos aqui podem adorar a ele?